umzinho. É, saudável, né? É saudável. Ex-saudável. Né? Exatamente. Porque já que matou o bicho, né, Ronald? Agora tem que fazer jus, né? Exatamente. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado pela companhia, você também, que esteve conosco até aqui no Bandeirantes Acontece. Se tudo estiver bem, o Zaidan volta conosco. Aí esse tipo de papo não vai acontecer, que o Zaidan não vai permitir que isso aconteça. Viu? Saúde pro Zaidan, se Deus quiser, amanhã tá de volta conosco. Vem aí o pessoal do Resenha, não saia da nossa sintonia. Valeu, tchau. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! São 17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Hoje até às 19h30, muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você participa do Fala Galera. Elvis ser o artilheiro da Ponte na temporada demonstra um sistema ofensivo com rendimento muito abaixo do esperado. O que você acha? Qual é a sua opinião? 97102-1493. 97102-1493. E o Guarani acertou na contratação do atacante Dentinho. O Guarani anunciou oficialmente hoje a contratação de Dentinho, 29 anos, ele que já está integrado ao elenco de profissionais do Guarani. E aí, acertou? Opine, 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participantes. Pautas da Ponte. Sem nenhum desfalque por suspensão, Alberto Valentim espera contar com força máxima no próximo duelo contra o Botafogo da Paraíba. Jogo que terá transmissão na tela da Band TV aberta de graça. Jean Dias e Everton Brito serão reavaliados durante esta semana e podem ficar à disposição do treinador. Com a derrota do Londrina para o Ituano, Ponte se manteve na vice-liderança ao fim da 15ª rodada. Uma vitória nas últimas 4 partidas já garante a Macaca na segunda fase da Série C. Com o gol marcado, Elvis assume a artilharia isolada da Ponte na temporada. Meia chegou ao 5º gol em 2025, um a mais
do que o vice-artilheiro Everton Brito. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Saiba os cenários para classificação na próxima rodada. Pautas do Guarani. O Guarani anuncia a contratação do atacante Dentinho, vindo da Chapecoense. Assinou com o Bugre até o fim de 2026 e deve ficar à disposição do técnico Matheus Costa já a partir da próxima rodada. Aos 28 anos, Dentinho também acumula passagens por Brusque, Avaí, Vila Nova e Souza. Pelo Brusque, ele subiu da Série C para a Série B. Rafael Rodrigues desfalcou Bugre por suspensão pela primeira vez nessa temporada. Antes do derby, ele só havia ficado no banco contra o Náutico, mas esteve presente em todos os demais compromissos da temporada. Vitória do Confiança sobre o Anápolis deixou o Bugre a 1 ponto da zona de rebaixamento. Bugre soma 17 pontos na 12ª colocação, enquanto o Anápolis aparece na 17ª posição com 16 pontos. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Sem espaço, atacante negocia saída do Brasil. E tem as pautas, notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. O último treino do Corinthians antes do clássico contra o Palmeiras ficou marcado por uma discussão entre o zagueiro Félix Torres e o atacante Memphis Depay. Os jogadores se desentenderam após uma disputa de bola, ainda no começo da atividade, quando a comissão técnica de Dorival Júnior comandava um trabalho de titulares contra reservas. A dupla seguiu exaltada e o diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, que acompanhava o treino, entrou em campo para acalmar os ânimos. Dorival e outros membros da comissão técnica também pediram calma e encerraram o exercício. Pauta 2. Real Madrid e Atlético Mineiro se acertam e Renier se apresentará em Belo Horizonte na próxima terça-feira. Clube espanhol vai manter os 50% dos direitos econômicos do jogador de 23 anos, que chega ao Galo sem custos para assinar por 4 anos e meio. Pauta 3. A CBF manteve Caio Max Augusto Vieira como árbitro de vídeo para o clássico entre Corinthians e Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h30 no Allianz Parque. Jogo válido pelo segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Segundo o Corinthians, Caio Max escreveu no chat de uma live na internet que, abre aspas, Timão tem que se fuder, fecha aspas. Em julho de 2024, o clube pediu uma investigação sobre o mesmo árbitro. Entretanto, a CBF sustenta que o perfil que escreveu a mensagem não pertence ao árbitro. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião.
E hoje tem presentes para você, sim. 4 ingressos para o Wet n Wild, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Boné azul que já vem com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Repito, 4 ingressos para o Parque Aquático Wet n Wild, mais um boné exclusivo. São 2 caminhos para você participar. Um através do site da Rádio Bandeirantes. Entre lá no www.radiobandeirantescampinas.com.br. Vá até promoções e preencha lá o formulário para participar. O outro caminho é através do YouTube. Entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o canal da Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Lá tem um link onde o pessoal deixa comentários ali no chat. Clique nesse link, vai para o formulário. Preencha o formulário e pronto. Você já estará concorrendo. O ganhador, apenas um, leva os presentes de hoje. Terá até o dia 8. Próximo dia 8 para retirar os presentes aqui no Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel. É aqui a sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação, na saída para Valinhos. Até dia 8, tá? Das 9 até a 1 da tarde, das 14h30 até às 17h30. Participe e boa sorte para você. 17h11, Pedro Piscinato e o seu destaque inicial. Alô, Pedrão, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no Esporte em Debate. O Guarani que abre essa semana, que antecede a partida diante do Ipiranga, com algumas dúvidas. Com o zagueiro Rafael Rodrigues suspenso pelo 3º cartão amarelo e os zagueiros Alan Santos e Alisson, que estão entregues ao departamento médicos, serão reavaliados durante essa semana. O Guarani tem, nesse momento, à disposição para a partida de sábado, o zagueiro Lucas Rafael Lucão, Léo Coutro, Titi e Diogo Silva como opção para a zaga. Batista? 17h12, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som pro FM 85,7 também para todas as plataformas esparramadas aí pelo Brasil afora. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação com as câmeras potentes da Bandeirantes aqui no estúdio digital e coloca cortadinho, bonitinho, lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela sua participação. Manda like pra nós, tá? Manda aí um joinha, legal demais ter a sua companhia nessa tarde e noite do dia 5 de agosto de 2025. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos.
Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. Autoestima não nasce pronta, ela se constrói. E quando o assunto é sua intimidade, o cuidado faz toda a diferença. A Prime Man oferece harmonização íntima masculina com tecnologia, segurança e discrição. Cuidar da aparência íntima é cuidar da sua confiança. Agende agora, 19-99787-7603. Eu disse 19-99787-7603. Prime Man, sua melhor versão começa pelo cuidado com você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 17h17 em Campinas. Esporte em Debate até às 7h30. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Ouvinte no ar. Oi, Batista, tudo bem? Eu acho que é bom. Vamos ver, né? O que ele vai fazer, se ele vai ajudar bem. Eu quero saber
Eu quero a opinião do CH, do Tigrão e de você e de todo mundo aí. Viu? É o Adelino do Paquetá Coral. Um abraço. Valeu, Adelino, um abraço, muito obrigado. Olha, o Dentinho é um jogador de beirada, não tem intimidade com a rede. É um atacante, marca pouquíssimos gols, mas tem um detalhe: o Guarani tem um centroavante matador. A bola não está chegando. Bruno Santos, ele é um jogador de arremate e ele precisa ter a bola para fazer isso. Como é que ele vai arrematar? Como é que ele vai chutar no gol, sendo que a bola não chega? Até no princípio, no começo, assim que o Diego Torres entrou no time do Guarani, ele fez algumas assistências. Mas o Diego Torres está muito marcado. Então o caminho, quando o meia não está conseguindo municiar o ataque, o caminho é pelas beiradas. Ou com laterais, ou então com pontas. Ou extremos, né? No linguajar moderno aí do futebol. Jogador de beirada. E esse jogador, o Dentinho, é um jogador dessa natureza. Ele tem poucas assistências também. Ele marca poucos gols e dá poucas assistências. Como é que ele pode contribuir com esses números muito ruins? Ele pode contribuir correndo, marcando, fazendo lá na frente o trabalho de contenção para que o adversário não possa evoluir e também recompondo. Quer dizer, são algumas características desse jogador. E o Tigrão e o CH, quando aparecerem por aqui, se quiserem, eles respondem para você a pergunta sobre o Dentinho, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, é o Laco. Batista, esse Dentinho aí é atacante, mas parece-me que ele não é fazedor de gols não, hein? A não ser que ele vai ajudar no ataque e tal, né? Dar uma força pra turma lá, porque parece que o histórico dele não é de fazer gols não, hein? E o Guarani precisa de jogadores para fazer mais gols, né? Mas não vou dizer que é ruim a contratação dele, nem boa, né? E de repente ele não faz gols, mas ele vai ajudar pra caramba lá no ataque. De repente acontece isso, né? Vamos aguardar. Abraço a todos aí. Abraço, Laco. Acabei de falar do Dentinho. Muito obrigado para você, um abraço. Laco participou conosco também sobre o mesmo tema do Adelino. Breno Beretta, chegando com o seu destaque inicial. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para quem acompanha a Rádio Bandeirantes. E Jorge Sampaoli é a bola da vez no Santos. Segundo a imprensa fora do país, principalmente da Argentina, o treinador já tem conversas adiantadas com a diretoria, porque o Kleber Xavier está sendo pressionado no cargo. Tudo bem que venceu ontem o Juventude, mas possivelmente nos próximos dias ele deve ser demitido, né? Então o Jorge Sampaoli, claro, ele faz muitas exigências, mas já está conversando com a diretoria do Santos. E vocês falavam agora há pouco sobre os números, só para trazer, ontem eu trouxe aqui na Rádio Bandeirantes os números do Dentinho, né? E vocês estavam discutindo isso agora, Batista, você e os ouvintes. Ele fez 24 jogos no ano passado na Chapecoense, apenas 1 gol e 2 assistências. E em 2024, jogando pelo Brusque, fez 39 jogos, 2 gols e 1 assistência. Esses são os números do Dentinho que o Guarani contratou, Batista. O Dentinho é um jogador canhoto, mas que joga pela direita. Mais ou menos como fazia o Rafael Bilu. Então o Bilu deixou o Guarani não conseguiu acertar ali naquele setor nenhum jogador até agora. E talvez tenha trazido esse jogador justamente para ocupar
esse setor que foi deixado aí pelo Rafael Bilu. Jogador canhoto que atua pela direita. Ouvinte no ar, mais um. Ô Batista, boa noite, tudo bem? Pessoal da Bandeirantes e os comentaristas. Eu vi bastante debate aí com relação à falta do Elvis. A falta do Elvis ela foi bem batida, mas é uma falta defensável, né? Era uma bola defensável, né? Se o goleiro estivesse posicionado na posição, pelo menos no meio do gol, debaixo da trave, um pouquinho da frente. Mas na posição que ele estava, né? Eu até comentei com meu filho, antes de bater a falta, ele vai tomar o gol. Tanto que ele nem para a bola foi, né? Uma bola defensável. Eu vi uma falta, por exemplo, do Botafogo da Paraíba, que ele fez o gol também, de falta, foi um pouco de mais longe, mas aquela falta foi uma bola que não era defensável, né? E essa bola do Elvis, ela foi uma bola lenta, né? Então ele estava muito mal colocado debaixo da trave. Não é que a pessoa fala que é falta do goleiro, vai tirar o mérito do jogador, não, ele tem mérito na cobrança, mas era uma falta defensável, sem dúvida nenhuma. Boa tarde para vocês, Edson Lencioni da Chácara Primavera. Eu não concordo que fosse uma falta defensável, uma bola defensável. Mas, ao mesmo tempo, hoje na tela da Band, o CH, o Breno e o Gleger, que é o especialista, a minha colocação é a seguinte: o Andrei, ele tem essa mania, já tomou um gol assim contra o Náutico. Ele dá 70% do gol para a barreira e ele fica num canto com 30%. E aí, quando bate no canto oposto, até ele chegar, não dá tempo. A distância é muito grande. Então, na minha opinião, o Gleger discorda e explicou, até citando o Valdir Joaquim de Moraes, que foi um grande treinador de goleiros, muito tempo no Palmeiras, no Corinthians também. Mas eu entendo que é uma questão de física. Se você está no meio do gol, chega mais rápido numa bola em um dos dois cantos, em cima e embaixo, do que estando 70% do gol para a barreira e o goleiro com 30%. Então, se a bola vai em cima dele, é lógico, é evidente que ele vai defender. Agora, se ela vai do outro lado, até ele dar passos, a menos que ele tenha asas ou tenha turbina nas nádegas, aí ele chega rapidinho. Agora, é ser humano, não tem como ele dar um salto dessa maneira. Só gato que faz isso, né? Ele sai do zero e pula no muro de 2 metros. Ser humano não consegue fazer um negócio desse. Então, embora não seja uma bola defensável, mas tem, na minha visão, esse defeito que o Andrei vem cometendo já em algumas partidas, quando de cobrança ele falta. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Elvis ser artilheiro da Ponte na temporada demonstra um sistema ofensivo com rendimento muito abaixo do esperado? Acho que sim, mas uma coisa não pode inviabilizar a outra. O Elvis tem sido importante para a Ponte desde o Campeonato Paulista, não é? Nesse jogo, por exemplo, contra o Guarani, foi determinante o gol que fez. Mas o sistema ofensivo da Ponte precisa melhorar urgente. O Guarani acertou na contratação de Dentinho? Essa pergunta é para Freud, meu amigo. Olha, vou torcer muito para que dê certo, mas acho pouco provável. Batista. 17h28. Quero falar da Seara. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas
e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só você preparar do seu jeito. Pode ser assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como o presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ali ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Você chega fácil lá pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. 17h31, falando da Ponte Preta, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, uma informação hoje que a Ponte Preta até divulgou agora à tarde, né, de uma reunião lá na CBF, uma reunião importante. A Ponte se fez presente nessa reunião para falar a respeito da Série C do Campeonato Brasileiro. Quem da Ponte Preta esteve nessa reunião? O vice-presidente, o Nenê Tonholo, esteve na sede da CBF hoje pela manhã, durante essa reunião e, como eu disse, para avaliar a Série C do Campeonato Brasileiro. O encontro aconteceu na Sala Pelé, reuniu representantes dos 20 clubes da Série C, tanto de maneira presencial como de forma remota. O presidente da CBF, o Samir Chaldi, esteve presente, inclusive tem uma foto que a Ponte divulgou nas redes sociais dele recebendo uma camisa da Ponte Preta, né? O Nenê Tonholo levou uma camisa da Ponte para ele e ele reforça, ele no caso o presidente da CBF, que a aproximação entre a CBF e os clubes é um dos pilares na gestão dele. A gente espera, é claro, que possa melhorar a situação para os clubes das séries B e C do Campeonato Brasileiro, essa nova gestão da CBF. E, é claro, melhorar principalmente também a questão da arbitragem. Falando a respeito do time Ponte Pretano, como eu já trouxe ontem e hoje pela manhã também, é claro que é importante essa semana para a recuperação de 2 jogadores. Quais são eles? O Jean Dias, que sentiu uma contusão na coxa, na última quinta-feira ele estava trabalhando com o elenco Ponte Pretano e ficou de fora do derby, inclusive, era uma contusão que ele já tinha sentido no jogo contra o Caxias. Palavras do técnico Alberto Valentim. Então o departamento médico vai avaliar melhor o Jean Dias para saber se ele tem condições ou não de enfrentar o Botafogo da Paraíba no próximo sábado, estádio Almeidão, às 5 horas da tarde. Transmissão tanto da Band TV quanto aqui da Rádio Bandeirantes. Uma outra situação, o Everton Brito, que é o vice-artilheiro da Ponte Preta, marcou 4 gols na temporada, ele saiu sentindo uma contusão também no segundo tempo do derby, ficou de fora do segundo tempo, de parte do segundo tempo, e ele é dúvida também para esse jogo de sábado. A gente vai ouvir aqui na Bandeirantes uma palavrinha tanto do Elvis quanto do Serginho, na saída do gramado após o derby. Inicialmente, o Elvis fala a respeito da sequência que a
a Ponte Preta tem. Que, é claro, é importante agora pensar também na segunda fase. A Ponte que está a 1 ponto da classificação para a próxima fase. A gente já encaminhou bem. E o segundo ponto depois a gente trabalhar mais, porque mesmo se tivesse ganho hoje a gente ia ter que trabalhar muito mais para no quadrangular final ter erro 0 e subir a Ponte Preta. Ô Elvis, o que falar a respeito desse gol, a importância desse gol para a Ponte Preta? E um golaço, né? Número sempre é bom, né? Mas eu quero estar sempre ajudando e assim, como eu falei, eu trocaria o gol hoje por um resultado positivo, uma vitória, ainda mais num derby. Mas assim, é sempre bom estar fazendo gol, dar assistência e ajudando a Ponte Preta. Eu tô aqui para isso. Posso ouvir o Serginho? Rapidinho, Serginho, você teve a bola do jogo, bola no travessão, foi por quase. É verdade. Mas paciência, fiz o que tinha que fazer, era dominar e bater no gol, tirei dele ali, infelizmente ela pegou na trave e não entrou. Tá bom, fizemos um bom jogo, jogamos com vontade, com raça. Determinação é que a gente vinha falando. Infelizmente tomamos o gol do empate, mas acho que a gente entregou tudo hoje, fizemos um bom jogo. Agora ter paciência, pelo menos não perdemos, né? Somamos mais um ponto, né? O importante agora é pensar na classificação, para depois vir um campeonato de verdade. Bom, tá aí a palavra, né, dos 2 jogadores da Ponte Preta. O Serginho, como disse o Alberto Valentim na entrevista coletiva, era para ser titular. Treinou durante a semana como titular. Só que daí, no último treino, ele acabou sentindo e foi preservado para começar no banco de reservas. Mas entrou no segundo tempo, entrou bem, quase marcou o gol da vitória, aquele chute no travessão. O treinador disse que, inclusive no treino, uma bola muito parecida como a dele, nesse final de jogo, entrou. E é um jogador importante para a sequência, estando recuperado. Mas é claro que o departamento médico, por que eu disse que vai avaliar tanto o Jean Dias quanto o Everton Brito? A Ponte tem mais 4 jogos para fazer na Série C e só precisa de 1 ponto para se classificar matematicamente. Esse próximo jogo é fora de casa. É claro que a Ponte não quer perder o jogo, quer somar pontos. É a melhor visitante até aqui. Mas é claro que é importante tanto o Jean Dias quanto o Everton Brito estarem 100% recuperados para não comprometer na segunda fase. Porque o que é mais importante para a Ponte nesse momento? Já pensar na segunda fase de ter todos os jogadores 100% à disposição. Com relação a atletas suspensos, né, não tem nenhum. Nenhum tomou 3º cartão amarelo ou mesmo cartão vermelho no derby, ou seja, o Alberto Valentim. Tirando essa dúvida de Jean Dias e do Everton Brito, ele pode contar com todo o elenco da Ponte Preta. E em relação à artilharia, né, o Elvis passou a ser o artilheiro da Ponte na temporada, 5 gols marcados e 4 assistências. O vice-artilheiro da Ponte é justamente o Everton Brito, com 4 gols marcados. A Ponte que ainda tem treinamentos na quarta, na quinta, na sexta pela manhã, na sexta à tarde. Viaja para Paraíba e o jogo é sábado, como eu disse, no estádio Almeidão, 5 horas da tarde, contra o Botafogo. Aliás, Batista, já conversei com o Evaristo Pisa, técnico da equipe do Botafogo da Paraíba, ele que é de Campinas, né? O pessoal conhece bem ele em Campinas. Sexta-feira será o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes. Muito legal, vamos aguardar agora, CH. Hoje até começamos a projetar o time da Ponte para esse jogo diante do Botafogo. A Ponte não tem ninguém suspenso, mas tem essa questão aí do Everton Brito. E também o Jean Dias, né, que sentiu antes do derby e não pôde, portanto, contribuir aí com o time da Macaca. Mas o jogo é sábado, hoje é terça. Acredito que não foi uma contusão séria, apesar de que a Ponte não divulga nota do departamento médico. Mas, a princípio, não me parece uma contusão séria. Dá tempo de recuperar. E aí, quem é que joga? O Everton Brito, que entrou na seleção do derby, a nossa seleção eleita ontem. Até mostrei hoje no programa Os Donos da Bola, com a votação da nossa equipe. Ou joga o Jean Dias em CH? É uma boa pergunta, Batista, porque se a gente analisar o histórico dos jogos fora de casa, a tendência
é que o treinador utilize 3 zagueiros. Essa é a tendência. Não sei se isso vai se concretizar. Eu gostei do jeito que o time foi armado para o derby, com 3 volantes e 2 zagueiros. Eu acho que essa proteção que o técnico quer dar para a sua equipe, ela não precisa ter o terceiro zagueiro. Você pode até jogar com 3 zagueiros, desde que você tenha 3 zagueiros rápidos. 3. Tem que ser um canhoto, de preferência o por dentro ter alguma noção da perna esquerda, ambidestro, e um do lado direito, que é o Wanderson. Então, a minha preferência é por 4-4-2. Agora, o treinador, vou repetir, existe uma possibilidade boa de ele utilizar o terceiro zagueiro. O mais importante é conseguir o resultado que a Ponte precisa, minimamente o empate. Eu até acredito que com o empate fora de casa, a Ponte estará garantida na próxima fase. É uma questão apenas de opinião, não é? Evidentemente que ainda restam alguns jogos aí, 4 com esse que a gente está conversando. Então a escalação é sempre uma grande incógnita se tratando de Valentim. Veja que coisa positiva nesse jogo, disse o treinador. Se não fosse a parte de sentir de última hora, o Serginho tinha jogado com o Elvis. Então, eu acho que a ordem alienígena está deixando o majestoso. Está partindo. Porque o ideal desse time é jogar com essa zaga que jogou, com o goleiro que jogou, com Dudu, Lucas Cândido, ou Dudu e Léo Oliveira, Elvis e Serginho, Jean Dias e Gé. É assim que a Ponte tem que jogar. Esses são os melhores. Pode o Everton Brito? Claro que pode. Os companheiros observaram isso, tanto o Tigrão como o Gleger, eu concordo. O Everton Brito, ele teve uma função tática muito importante, isso é considerável, né? Isso entra na pauta do treinador que gosta de tática como o Valentim. Então, pode acontecer o Everton Brito, pode acontecer o Serginho de começo, pode acontecer o 3 zagueiros, veja quantas possibilidades. Então, o Valentim, pelo que eu já percebi do trabalho dele, ele leva muito em consideração para a escolha do time titular o adversário que ele vai enfrentar. E tem que ser assim mesmo. Às vezes ele exagera um pouco, né? Na parte defensiva, de proteção, de salvaguardar o time. Eu acho, às vezes, um exagero, né? Mas como é que você vai contestar o trabalho do treinador no Campeonato Brasileiro se ele é vice-líder do campeonato? Então fica difícil, né? A Ponte não joga um bom futebol, como todo mundo fala, ninguém está jogando um grande futebol. E vamos ver o que esse time vai propor, o que ele vai aprontar, o que ele vai construir na próxima fase, que é o grande tira-teima. Agora a Ponte vai classificar, né? Então, os adversários que tentam encostar na Ponte são todos incompetentes, então a Ponte tem um caminho livre aí. Não é que vai jogar para empatar, não é isso não. É que um empate eu entendo fora de casa como um bom resultado. E sobre o time, Batista, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. E essas são as possibilidades que eu enxergo para o próximo jogo da Ponte. Ô Breno, uma opinião sua, né? Porque, aliás, com relação ao Serginho, o futebol é muito estranho. O Serginho seria titular em qualquer um dos 20 times que estão disputando a Série C, menos a Ponte. Então, não dá para entender um jogador com a qualidade do Serginho ser banco. Nesse jogo, o derby, aí o Valentim, depois do jogo, não, o Serginho seria o titular, sentiu, e aí teve que mudar o esquema. Ué, mas e nos jogos anteriores? Então não dá para entender. Mas eu queria saber a sua opinião, Breno, sobre essa questão, né? Que ele jogou com 3 volantes, jogou com 2 zagueiros, mas jogou com 3 volantes no derby, o jogo contra a equipe do Guarani. Se ele mantiver o esquema, o time da Ponte foi bem.
fez um bom jogo, notadamente no segundo tempo. Primeiro tempo ninguém jogou, o jogo foi horroroso. Mas no segundo tempo, embora não tenha vencido, mas a Ponte fez um bom jogo. Se ele optar por esse meio-campo, com 4 no meio, são 2 atacantes. Aí ele terá que optar ou pelo Jean Dias, se tiver condições, ou pelo Everton Brito, na manutenção do Gé. O que é que você acha que ele vai fazer? Eu acho que ele vai voltar no esquema com 3 zagueiros, Batista. Por que eu acho que ele vai voltar nesse esquema com 3 zagueiros? Porque o time do Botafogo vem de 2 derrotas seguidas. Se a gente pegar, e são derrotas importantes para o Botafogo na tabela de classificação, perdeu do Brusque em casa, perdeu do CSA fora de casa e vai ter que partir para cima da Ponte Preta no jogo de sábado. Como o Alberto Valentim costuma armar até mesmo as equipes mais perigosas ou mais frágeis, um time mais defensivo, eu estou imaginando que ele vai colocar o terceiro zagueiro. Mas qual a possibilidade do terceiro zagueiro? A possibilidade de ele colocar o Arthur lá como um terceiro zagueiro, e também colocar pela primeira vez o Kevin na equipe titular da Ponte, até para testar o jogador sem a pressão de atuar no estádio Moisés Lucarelli. Eu concordo com vocês que a Ponte foi bem no derby jogando com 3 volantes. Ele tem a possibilidade, eu acho que tem a possibilidade até de jogar com 3 zagueiros e 3 volantes, dependendo da situação de Everton Brito e dependendo da situação do Jean Dias. Se a gente for ver, não tem jogadores à altura no banco de reservas. Tem o Bruno Lopes, que entrou, fez um gol importante, mas eu acho que ele não está no nível do Everton Brito e não está no nível também do Jean Dias. E o Toró, a mesma coisa. Eu não sei se ele vai optar para o Gé ficar sozinho lá na frente, ou se ele pode colocar o Serginho junto com o Elvis, chegando no Gé sozinho lá na frente. São possibilidades, mas eu acho que ele vai no esquema com 3 zagueiros, Batista. 17h46. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Bandeirantes. 17h48, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, tudo bem? Aqui é o Clóvis Medina de Indaiatuba. Batista, sobre o gol do Guarani, foi um gol bonito. Concordo, eu sou ponte-pretano. Foi um gol muito bonito, mas eu acho que ali o zagueiro da Ponte atrapalhou o goleiro da Ponte. Eu acho que a bola pegou no zagueiro ali, pegou. Se não fosse o zagueiro ali, acho que o goleiro da Ponte ele ia pegar aquela bola. Eu acho que pegava. O que vocês acham? Abraço, fica com Deus. Abraço. A bola do Elvis bateu em alguém? É isso que o Clóvis Medina disse. Não bateu em ninguém, não. Eu não vi, confesso. Não bateu em ninguém. Assisti 212 vezes esse gol. Não vi a bola batendo em ninguém. Então, não sei qual é a imagem
que o Clóvis viu. Na imagem oficial da televisão, não aparece a bola batendo em algum jogador da barreira. Ela entrou direto. Uma bola muito bem batida, com muita qualidade. Então não sei, né, se ele teve acesso a alguma outra imagem. Mas a bola foi limpa, direto para o gol. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. CH, Tigrão, Glega e o Breno Beretta. Ô, Batista, eu estava assistindo o programa seus hoje na Band do meio-dia e estava ouvindo lá o comentário seus, né, sobre o Andrei, o gol que ele tomou do Elvis. Tá certo que o Elvis bateu uma falta perfeita, mas eu não concordo com o Grega, não. Porque eu mando perguntar pro Grega aí, ele quando era goleiro, que eu lembro muito bem dele, ele está se considerando um goleiro frangueiro ou não? Porque se fosse ele ia tomar esse gol? Não ia. Ele não ia tomar porque ele ia posicionar no meio do gol. E se fosse o terceiro goleiro da Ponte, não ia tomar esse gol, jamais. Entendeu? E eu não sei por que o Guarani não foi atrás do goleiro que a Ponte foi, que hoje está que é o terceiro goleiro, né? Então, esse Andrei aí, ele até que ele defende umas bolas legal. Quando vai no canto com a defesa que ele fez lá, foi uma defesa muito difícil. Mas ele compensa de um lado, né, e se entrega do outro. Então, aí fica complicado, né, Batista? Tá bom? Uma boa tarde para vocês aqui. É o Edson de Itaiubeiras, Minas Gerais. Eu morei há 35 anos aí em Campinas. Hoje estou aqui em Itaiubeiras. Beleza, Batista? Estou numa cidade tranquila aqui. Itaiubeiras, Minas Gerais. Tô vendo aqui, ó. Itaiubeiras, município de Minas Gerais, 33 mil habitantes, segundo o Wikipedia. Cidade pequena, né? Tá lá, portanto, na tranquilidade da serra. Que coisa, hein? Morou em Campinas, 35 anos, e agora provavelmente está aposentado e está lá na tranquilidade. Muito obrigado aí pela sua participação e também pela audiência dos donos da bola de segunda a sexta, do meio-dia até 1h na tela da Band. Carlos, do Jardim do Lago. Boa tarde, senhores. Para o Elvis ser artilheiro e o Gé apático, o atacante é mal treinado. Para que jogar com 3 atacantes se o ataque é improdutivo e não faz gol? Para que 3 zagueiros, seu CH? Se todo jogo toma gol. Tá perguntando aqui para você, CH, o Carlos. Para que 3 zagueiros, sendo que em todo jogo a Ponte toma gol? Oh, perdemos o sinal do CH. São 17h53, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação.
Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqui Capitalização. Consulte o número do processo do CEP e mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo que fecha a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, logo mais 8 da noite no estádio do Morumbi, casa do São Paulo, mas hoje vai ser a casa do Santos. Tem Santos e Juventude, Santos de Neymar. Aliás, o provável peixe do técnico Kleber Xavier, ele deve mandar a campo a seguinte formação: Gabriel Brazão, Igor Vinícius ou ainda, podendo ter a estreia do Mike, Gil, Lua Pérez e Souza. João Schmidt, ainda com as presenças de Gabriel Bontempo e Neymar, Roleiser, Barreal e Tiquinho Soares. Já o Juventude, que precisa vencer na zona do rebaixamento do interino Gerson Ramos, com Gaston no gol, Reginaldo Abner, Wilker e Hermes, Kaique, Jadson, Mandaca e Nenê ou Batalha, Veron e Gilberto. Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais, apita o jogo. O árbitro de vídeo será o Rafael Traci. Então, logo mais, no Morumbi, casa do São Paulo, mas repito, hoje é a casa do Santos. Tem Santos de Neymar e Juventude, fechando a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse boletim do Boris foi o de ontem. Assim que tiver o de hoje no ponto, me avisa, por favor, que eu vou chamar, né? Entrou o boletim errado do Boris de ontem e não de hoje. São 17h57 em Campinas. Boa noite, Batista. Estou ouvindo várias críticas para o goleiro do Guarani. Há também críticas para o técnico da Ponte. Todos estão certos. Afinal, ser corneteiro alivia a alma e afasta o estresse. Abraço, Eloir Pianca. Tá certo, Eloir. Aliás, o futebol, ele tem muito disso, né? O cara vai no estádio de futebol, é realmente para aliviar o estresse. Começa o jogo, ele já tá xingando o técnico, o zagueiro, o atacante, o meia. É um negócio realmente interessante. É uma espécie de para desopilar o fígado. O Leandro Boles está ok, agora sim o boletim correto de hoje, Boles.
Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo que fecha a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, logo mais 8 da noite no estádio do Morumbi, casa do São Paulo, mas hoje vai ser a casa do Santos. Tem Santos e Juventude, Santos de Neymar. Aliás, o provável peixe do técnico Kleber Xavier, ele deve mandar a campo a seguinte formação: Gabriel Brazão, Igor Vinícius ou ainda, podendo ter a estreia do Mike, Gil, Luan Pérez e Souza. João Schmidt, ainda com as presenças de Gabriel Bontempo e Neymar, Roleiser, Barreal e Tiquinho Soares. Já o Juventude, que precisa vencer na zona do rebaixamento do interino Gerson Ramos, com Gaston no gol, Reginaldo Abner, Wilker e Hermes, Kaique, Jadson, Mandaca e Nenê ou Batalha, Veron e Gilberto. Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais, apita o jogo. O árbitro de vídeo será o Rafael Traci. Então, logo mais, no Morumbi, casa do São Paulo, mas repito, hoje é a casa do Santos. Tem Santos de Neymar e Juventude, fechando a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18 horas em Campinas. Ouvinte, continue mandando para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio. E você pode mandar para cá as suas mensagens. Caso queira mandar áudio, ok, mas um áudio curto. Se for mensagem de texto, um texto curto também. Assim, nós vamos colocar no ar o maior número possível de participações. E o meu pedido de desculpa, né? Porque entrou de novo o boletim errado do Leandro Bolis. Então, algum problema aconteceu. Fico devendo aqui, portanto, o boletim do Bolis, que 2 vezes entrou errado no ar. E hoje tem 4 ingressos para o Parque Aquático Wet n Wild, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Para participar, tem 2 jeitos. Um pelo site radiobandeirantescampinas.com.br. Vá até a aba Promoções e preencha o formulário. Ou pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat tem um link. Clique no link e vai direto para o formulário. Preencha o formulário e aí você já estará participando. Muito obrigado pela sua participação, viu? E você, ganhador, terá até o dia 8 de agosto para retirar os seus presentes aqui na sede do Grupo Bandeirantes. Ô Batista. Oi, pois não, ô bebê, fala que eu discuto. O ouvinte, o Clóvis Medina, agora eu dei uma olhada aqui, ele estava querendo saber se a bola do Mirandinha bateu em algum jogador da Ponte Preta no gol. Eu olhei várias vezes aqui, tem um jogador na frente do Diogo Silva, que se eu não me engano é o zagueiro Emerson. Parece que bate nele, mas assim, parando o lance várias vezes, eu acho que não bateu. Foi muito forte, ele tentou tirar, pode ter até atrapalhado o Diogo Silva, mas eu acho que não bateu em ninguém. Ah, perfeito. Então eu tinha entendido que o Clóvis havia dito a bola do Elvis. Mas não, ele estava se referindo então à bola do Mirandinha. Mas também, as 212 vezes que eu vi, não vi nenhum toque em ninguém. Bola direta, muito bem batida, de voleio do Mirandinha e encontrou as redes, golaço. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão,
bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Tudo bem aí? Tudo Band. Então tá bom. Tô achando que o Neymar vai fazer 2 gols nesse jogo aí daqui a pouco, hein? Ô, vamos pro Fala Galera. Aqui, só aqui na voz do Leandro Bolles, ele já fez 4. Se colocar de novo, vai ampliar, o Neymar será artilheiro do Brasileirão, pelo menos aqui na Rádio Bandeirantes. Não, porque mudou o jogo pra hoje. E eu tô achando que o Santos vai ganhar de 3-1, 2 do Neymar, e parece, pela minha bola de cristal aqui, que um vai ser de pênalti. Vamos botar o Fala Galera aí. Acontece nas melhores famílias. Os nossos meninos são maravilhosos. E se não tivesse de vez em quando uma enroscada na cartucheira, pô, a gente ia dar risada do que aqui, pô? Só notícia ruim, pô. Só sacanagem uma em cima da outra. Pelo amor de Deus. Tô vendo quanto é que está custando 1 metro quadrado de kitnet no Paraguai. Já liguei até pro Edmilson fazer uma cotação lá. Agora com o VMix, né? Fica mais fácil, quem sabe. Tigrão, finalmente, né? De repente vai até soltar um pouquinho mais a voz. Direto de Assunção. Elvis ser artilheiro da Ponte na temporada demonstra um sistema ofensivo com rendimento muito abaixo do esperado? Também, mas não nos esqueçamos, pênalti é ele que bate, né? Então se você pegar todos os gols, eu não tenho aqui, se o Edu, grande velho do Rio, estiver ouvindo, pode falar, ó, marcou 6 e tantos foram de pênalti, tem isso também, ele tem batido os pênaltis. Bem ou mal, o goleiro pega, ele guarda no rebote, foi numa cobrança de pênalti. Mas concordo, mostra-se, basta ver um jogador que eu tenho em alta conta para os padrões da Série C, acho que é muito bom jogador, o Jean Dias, há quanto tempo que ele não marca? O cabelo do Batista era branco ainda, você tá louco, faz muito tempo, né? E o Gé também fez gols importantes. Tá aí, tá voltando, mas tá muito longe daquele jogador vibrante, decisivo. Já fez 2 depois que ele voltou, né? Apenas. É muito pouco. Então, o fato do meia ser o artilheiro do time na temporada mostra, sim, que o time tem dificuldades para criar e principalmente para botar a pinóia para dentro. Agora, o negócio do Elvis... também pênalti são todos dele quando ele está em campo, também ajuda nessa estatística. Mas não tem observação importante. Ela é para se refletir em torno dela. Tem deficiência na parte ofensiva, sim. E sem botar a pinóia para dentro, ninguém sobe, né? Quem toma muito, desce. E quem não põe a pinóia para dentro, não sobe. É isso. Ah, e o Guarani, hein? Vamos lá. Isso! Guarani acertou na contratação do Dentinho. Então, vou pedir licença aqui para o plágio. Lá do nosso queridíssimo rei da Serra do Japi, né? O guru do cume da montanha. Vou pedir licença poética. Vamos aguardar. São 18h07, informações do Guarani. Chegando falando do Bugre, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Fala, Batista, o Guarani anunciou na manhã de hoje a contratação de Dentinho. O atacante de 28 anos deixou a Chapecoense e chegou a Campinas na tarde desta terça-feira, passou pelos exames médicos e já assinou o contrato definitivo, que é válido até o final de 2026. Nesta temporada, com a camisa da Chapecoense, Dentinho participou de 24 partidas, marcou um gol
e contribuiu com 2 assistências. No campeonato estadual, Dentinho chegou a ser titular da equipe de Chapecó, porém no decorrer da temporada acabou perdendo espaço. A ideia da comissão técnica é já utilizá-lo na partida de sábado diante do Ipiranga, partida essa justamente que marcará o reencontro entre o técnico Matheus Costa contra o seu ex-clube Ipiranga. E para essa partida de sábado, o Matheus tem muitas dúvidas, tem 2 desfalques certos, tanto o Caio Melo quanto o Rafael Rodrigues receberam o 3º cartão amarelo no derby, estavam pendurados, são desfalques certos. Porém, o técnico Matheus Costa ainda espera uma reavaliação do departamento médico para saber a situação dos jogadores Alan Santos, Alisson e Gabriel Silva. Gabriel Silva justamente um dos jogadores aí que disputará a posição com o Dentinho. E além desses 2 jogadores que disputam uma vaga no sistema ofensivo do Guarani, o técnico Matheus Costa ainda tem como opção Luiz Miguel, Cauã Jesus e agora também Ryuta Takahashi foi integrada ao elenco principal do Guarani. É isso, Batista. Guarani e Ipiranga se enfrentam no próximo sábado no Brinco de Ouro. A bola rola a partir das 7h30 da noite e o Guarani precisa muito de uma vitória para se afastar de vez da zona de rebaixamento e voltar a sonhar com a zona de classificação. Atualmente o Guarani está na 12ª posição, tem 17 pontos, 1 ponto a mais que o Anápolis, primeiro time da zona de rebaixamento, que tem 16 pontos. Batista? 18-9. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos todos narrando futebol, é que o jogo bom se ganha no preparo. Não adianta só ter talento, tem que treinar, cuidar do físico, da cabeça e da saúde íntima também. E nessa hora o homem que quer continuar jogando bonito precisa conhecer a Prime Men, uma clínica completa especializada em saúde estética íntima masculina. Eles tratam ejaculação precoce, reposição hormonal, aumentam a performance e ainda fazem harmonização íntima, como engrossamento e aumento peniano. Tudo com tecnologia de ponta e descrição total. É como um centro de excelência, parceiro. Você entra lá preocupado e sai confiante, pronto para meter aquele golaço na cama e na vida. Nada de jogar no sacrifício, nada de fingir que está tudo bem. O craque se cuida, o craque se prepara. E eu vou fornecer agora um telefone que você pode anotar aí, caso não esteja precisando. Pode passar o telefone para aquele amigo que é amigo realmente do peito. 99787-7603. Vou repetir, para você anotar aí tudo certinho, tá? 99787-7603. Chame no WhatsApp e mande agora uma mensagem. Entre em campo com a autoestima de artilheiro. Prime Men, onde o homem vira o jogo. Ô Pedro Piscinato, você conversou com os jogadores na saída do gramado do Derby 210, não foi isso? Isso mesmo, Batistão. Na saída do clássico a gente conversou com o Andrei, o Diego Torres e o autor do gol Mirandinha também. O Andrei, ele fala um pouco sobre esse resultado, sobre como foi a partida. Logo após o Diego Torres, estava ali próximo, eu que entrevistei, ele sai com uma bolsa de gelo no tornozelo, perguntei para ele se preocupava e o Mirandinha, claro, autor do gol, falou um pouco sobre a emoção de marcar um gol no Clássico Campineiro. Mas tem que respeitar também a outra equipe que fez um grande jogo, jogando em casa. Acredito que foi um resultado bom sim, porque você não perder um derby é sempre bom. E a gente teve a chance aqui de virar o jogo, foi por um detalhe, no finalzinho também eles acertaram uma bola na trave e foi isso, cara. Foi trocação o tempo inteiro, as duas equipes estão de parabéns. Agora vambora dar sequência no campeonato, porque a gente tem que buscar aí entrar no jogo.
Diego, só uma palavrinha. Você tá saindo mancando com gelo no tornozelo, isso preocupa? O que aconteceu ali com você? Mano, foi no primeiro tempo lá, estralou o tornozelo aí. O médico falou que não é nada grave, assim que nada, tá doendo um pouco, mas nada, como falei antes, tem que dar os parabéns ao time todo, porque eu acho que a gente se comportou muito bem e fizemos um grande jogo. E como você avalia esse empate fora de casa nesse clássico? Isso dá mais um gás para você, mesmo sabendo que o Guarani precisava da vitória para continuar brigando pela classificação? Nada, como eu te falei, nesse tipo de jogo só um detalhe. Acho que a gente fez um grande jogo. Acho que no final, como a gente podia haver ganhado, como a gente também podia ter perdido, porque bateu na trave. Mas nada, são 4 dias de trabalho com um treinador novo e acho que a gente se comportou muito bem e fizemos um grande jogo. Mirandinha também está chegando por aqui, está falando sobre a sensação de marcar um gol no derby. Essa camiseta maravilhosa que é do... Parabéns, irmão. Bora, cachorro! A sensação maravilhosa, fazer um gol, ainda mais num clássico, como foi. Fico muito feliz. Então, na sequência aí, espero fazer mais gol na competição aí pelo grupo. Então tá aí, Batistão, ouvimos o Andrei, o Diego Torres e o Mirandinha. Curiosamente, os 3 estavam na nossa seleção do Derby 210. É isso aí, portanto, jogadores na saída do gramado, ouvidos pelo Pedro Piscinato. 18h14 em Campinas, esporte em debate até às 19h30. E eu tenho um recado da Rocha Autopeças. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos. E quem ganha os presentes são vocês. Este ano a roleta premiada está de volta com novidades nos prêmios. Nas compras acima de R$ 350, você gira a roleta da sorte e concorre a prêmios sensacionais. Isso mesmo, vale compras de até R$ 100 e brindes exclusivos. Mas atenção, o seu cupom deve conter uma das marcas participantes da promoção. São elas Nakata, Taranto, Ranali, Recrim, KS, KPA, Kit e Companhia, Juridi, Perfect e Mobensani. Este é um grande momento também para você fazer aquela revisão no seu carro e garantir um presentão da Rocha Autopeças. Acesse agora rochaautopeças.com.br, confira lá as regras para participar do Roleta Premiada e encontre a loja mais próxima de você. São 7 lojas para melhor atendê-lo. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Bandeirantes! 2 desfalques no time do Guarani. Jogo importantíssimo contra o Ipiranga. Pergunta é ao CH. O técnico atual do Guarani era treinador do Ipiranga. Isso é um handicap? Isso dá um certo otimismo, uma esperança para o torcedor do Guarani de que o Bugre terá mais facilidade para vencer esse jogo ou não? Uma vantagem, né? Você está querendo colocar, e eu acho que tem sim. Tem sim, mas tem um contraponto aí que eu quero colocar já já. O treinador até outro dia estava comandando esse time aí, que está dentro do G8. Então, os sucessos e os insucessos da campanha, quando o Matheus era técnico do Ipiranga, ele conhece com detalhes. E não dá para desconsiderar isso, tem esse ponto positivo sim. Só que, da maneira que a coisa transcorreu, quebra de contrato, saída do clube, tudo bem, saiu pelas portas da frente, mas eu tenho certeza de uma coisa. O Ipiranga vem babando para cima do Guarani. E se o Guarani for lusco-fusco, for molenga dentro de casa, perde o jogo pro Ipiranga. Agora, se jogar futebol tem chance, né?
apesar dos 2 desfalques gravíssimos que o Guarani tem, de ganhar o jogo. O Guarani não tem substituto para esses 2 jogadores. Não tem na zaga e não tem no meio campo. Tem com outra característica. E não a característica que o time precisa. Atrás, o Guarani tem um zagueiro confiável, que é o Rafael. O Alan Santos está machucado. Não sei nem se joga, se não joga. Tem mais alguns dias pela frente. E no meio-campo, todos os meio-campistas têm característica completamente diferente do Caio Melo. Eu não acho o Caio Melo, para aqueles que são os patrulheiros, né, de plantão, eu não acho que o Caio Melo seja um Zé Carlos, um Zenon, mas muito longe disso. Mas na realidade do atual elenco, o Caio Melo é importante sim, no meio-campo. Importante sim. E ele não jogar vai fazer falta. Espero que o Matheus tenha sabedoria para poder escolher o melhor time. E não é só escolher o time correto para começar o jogo. A estratégia, ele tem o dever de saber que tipo de estratégia utilizar. Porque se ele conhece as qualidades e virtudes, ele também conhece desse elenco do Ipiranga os defeitos. Então, eu estou muito curioso para ver o trabalho do novo treinador do Guarani, porque no derby o trabalho do Matheus não foi aprovado, na minha modesta opinião, Batista. E para você, Tigrão, esse fato aí do treinador, né? Vir de um time ao qual ele vai enfrentar. Isso significa um handicap ou não? Batista, eu acho que não. Eu acho que não. O futebol está muito dinâmico e se o Matheus Souza fosse o treinador do Guarani desde o início do campeonato, você acha que ele não saberia como é que joga o Ipiranga? E outra coisa, o Ipiranga está posicionado aí dentro do G8, que era a classificação de qualquer maneira, como o Guarani o quer também. Então, ele vai saber que o jogador lá, X, do Ipiranga, ele tem medo de adversário que joga com a trava alta. Aí vai estar só, não adianta pôr trava alta. Porque o zagueiro tem deficiência na perna esquerda, então você sai sempre na perna esquerda dele. Fala com o Mirandinha. O cara que vai sair para cobrir lá, o Beck, ele só tem a direita. Se você driblar partindo pela perna esquerda dele, você vai levar vantagem toda hora, ele vai acabar fazendo um pênalti em você. São teorias. Aí eu pergunto, esse imaginário jogador que eu coloquei aqui, será que ele vai ter pelo menos um confronto direto com o Mirandinha? Também imaginário, só citei o Mirandinha como exemplo. Pode ser o Bruno Santos, pode ser qualquer um que venha de trás, o Diego Torres com a bola dominada. Então é muito teórico isso daí, sabe? Eu acredito mais sim numa outra situação. Sem querer ser aqui o profeta do Apocalipse. E pergunto, devolvendo a pergunta para você. Porque o Matheus Souza, ele não foi demitido. Ele não foi mandado embora. Ele é que mandou o Ipiranga embora. Tudo bem que vinha lá de 3 ou 4 resultados ruins, pode ter sentido o cheiro da brilhantina, mas a verdade dos fatos constatados mostra que o Matheus Souza mandou o Ipiranga embora. Ou seja, ele que se demitiu. Estou indo embora, vou para o Guarani. E não o contrário. Ele foi demitido. Então, por ele ser um moço extremamente educado, acho até que meio precoce, com 38 anos, ter essa maturidade que ele demonstra nos seus pronunciamentos, nas suas... Foram poucas até agora aqui com a gente, mas todas muito equilibradas. Mas, apesar disso, eu acho, e também por isso, que ele tem, com o elenco do Ipiranga, um bom relacionamento. Você vai ver que pelo menos 5 ou 6 jogadores vão lá no banco abraçá-lo. É muito comum isso no futebol. E ainda bem que é assim. Ainda bem. Agora, como é que estão os dirigentes do Ipiranga? Estão felizes? Estão solidários?
estão satisfeitos com a atitude do Matheus Souza? Time dentro da zona de classificação. Costa ou Tigrão? É Costa? Porque a minha anotação aqui tá Souza. Eu anotei errado, eu não tô trocando, não. Eu troquei sábado, quando eu coloquei Souza. E eu tô com a ficha aberta. Me perdoem, o Matheus Costa. Já vou corrigir aqui para não acontecer novamente. Então, será que os dirigentes, Batista, estão contentes com essa atitude? Brigando pela classificação? Apostando desde o início da temporada? E ele tem o direito, a lei trabalhista prevê isso. Vou embora e até logo, o contrato deve ter lá as cláusulas, né? Então eu acredito mais no contrário, do time do Ipiranga, a mando da diretoria, e pilhado e inflado até por uma premiação extra, venha voando para cima do Guarani. Aí o pessoal lá da diretoria falou, temos que ganhar todas. Mas essa daqui especialmente. Essa daqui de uma maneira muito, mas muito evidente diante daquilo que a nossa torcida quer. É ponto de honra. E tem esse, me engana que eu gosto aqui, esse cascainho aqui, para cada um. Para ganhar o jogo. Quero todo mundo vomitando sangue. E aí? Tem handicap? Tem. Resta saber. Para o Guarani, por aquilo que o treinador conhece do adversário que ele vai enfrentar, ou handicap para o Ipiranga, que pode se aproveitar da situação inusitada. O cara saiu de lá 2 rodadas e já enfrenta o seu ex-clube. E aí aproveitar isso para dar uma motivação toda especial para o elenco. Sou mais a segunda hipótese. Bom, são 18 horas e 25 minutos em Campinas. Ouvinte participando conosco. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e toda a equipe. Beleza, Batista? Tô numa cidade tranquila aqui. Como que a torcida do Guarani está incomodada com o gol de falta do Elvis, hein? Rapaz, não tinha como pegar aquilo não, aqui, tava no campo. Tá aí o Golaço. Pra lá de cá. Maravilha. Minas Gerais, Aceita que dói menos, gente. Vocês conseguiram um empate lá dentro da nossa casa. Fiquem felizes com isso. Pequena, né? Um abraço. Abraço. Da próxima vez que você participar, abaixa o volume do rádio. De um locutor aí, pela voz assim, parece que é o Carlos Batista. Tava dividindo a sua gravação. Então ficou tudo misturado aí, não ficou legal, tá bom? Então abaixa o volume do rádio ou então dá 2 passos para a direita e aí você faz a gravação, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Eu sou o Gerson, torcedor da Ponte Preta. Batista, vocês falam que o derby foi um jogo muito igual. Muito igual? Muito igual? O único chute que o Guarani deu gol que eu lembro foi o gol. Qual foi o outro lance que o goleiro da Ponte fez uma grande defesa? Vocês não olharam o outro lado não, que a Ponte fez, não? O goleiro do Guarani fez 2 milagres lá no cantinho lá, teve a bola na trave, teve o gol. E vocês falaram que o derby foi igual? Se tivesse um time vencedor, esse time tinha que ser o time da Ponte. Eu acho que o Guarani não fez por ano de vencer o clássico. Eu acho que tivesse um vencedor, tinha que ser a Ponte. Avalia vocês, vê se vocês falam pra mim qual foi o outro chute que o Guarani deu ao gol. Eu não lembro de outro chutar o gol. Abraço, muito obrigado. O Andrei, pela defesa que fez. Cabeçada do Emerson Santos. E ele foi lá no cantinho, né? Foi preciso e pegou. Pela defesa, o Andrei entrou na seleção do derby. Porque os 2 goleiros praticamente não trabalharam, né? Teve essa defesa do Andrei, mas qual outra defesa o Andrei fez no jogo? E o Diogo Silva? Que defesa que o Diogo Silva fez no jogo? Então, pela defesa que o Andrei fez na cabeçada do Emerson Santos, ele entrou na seleção do derby. Agora, a bola batida pelo Serginho foi bonita,
explodiu na trave, mas como fala a música do Skank, grande conjunto brasileiro, um dos melhores de todos os tempos, Skank Samuel Rosa. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Aliás, o cara adora futebol. Ficamos umas 2 horas no aeroporto conversando sobre bola, sobre futebol. Bola na trave não altera o placar. O time esteve mais próximo de vencer o jogo porque atirou uma bola na trave. Bola na trave não altera o placar. Não dá indicativo de que teve mais próximo de vencer porque atirou uma bola na trave. Agora, se o goleiro fez um milagre, a bola foi pro gol e o goleiro fez um milagre, aí evidentemente que pode ser considerado, olha, o goleiro fez um milagre. Então, mérito do goleiro, e o atacante bateu bem, mas o goleiro pegou bem também. Que foi o caso da cabeçada do Emerson Santos. Cabeceou bem, mas o goleiro pegou bem também, que foi o Andrei. 18h29, mais um. Boa noite, Batista. É o Carlos do Taquaral. Viu, a respeito do Andrei do Guarani, eu percebi que na hora do gol ele não pula, ele foi correndo. Ele saiu do meio e foi correndo. Ele tá adiantado, voltou correndo em vez de dar um pulo, dar um salto, entendeu? O que você acha? Porque eu disse agora há pouco, né? O ser humano não consegue dar um salto desse. Ele estava lá no canto e a bola entrou na gaveta no canto oposto. Como é que o cara pula? Ele não estava no meio. Só um gato é capaz de dar um salto tão absurdo quanto esse. O ser humano não consegue, a menos que ele tenha mola nos pés, né? Aí ele vai. Ou asas, ou turbina nas nádegas. Por isso que ele foi correndo, para tentar chegar, porque no salto ele não conseguiria chegar. Mais um. Boa noite, Carlos Batista. Aqui é Walter Fernandes, Vila Orocã, Bugrino. Eu queria entender, quando vocês falam jogar futebol, o que esses caras fazem? Eles jogam dama, baralho, truco, não sei o que eles jogam. Eles entram de campo para jogar futebol, só isso que tem que se fazer. Se não faz isso, manda embora todo mundo. É isso aí mesmo, você tem razão, tem que jogar futebol. Tem que jogar futebol, pô, não é baralho, não é truco, é futebol. Tem que jogar futebol, pô. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem promoção sensacional esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas, saborosa, com muito recheio. Mais de 40 sabores, salgadas, doces e pizza de sorvete. Nas noites de terça a sábado, das 18 até às 22h30. Aproveite também chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. Chopp Brahma é o melhor que tem, a R$ 7,90. Só no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, que tem pratos à la carte executivos, diversos lanches saborosos, variedade de bebidas, com ou sem álcool e deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. O estacionamento é na Cônigo Cipião. Você desce pela Boa Ventura do Amaral e vira à direita. E aí já vai ver o estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Manda. Rádio Bandeirantes.
18h33, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Santos sobre o Juventude pelo placar de 3-1, jogo realizado nesta segunda-feira no estádio do Morumbi, mando portanto do time do Santos para o público de mais de 37 mil torcedores. O Peixe com 2 gols de Neymar pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro derrotou o time gaúcho. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, depois Cavadeiro, Gil, Luan Pérez e Souza, João Schmidt, depois Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Neymar, Roleiser, depois Mike, Barreal, depois Escobar e Tiquinho Soares. Este foi o time do Santos. O Luca ainda entrou no finalzinho do Kleber Xavier. Juventude com Juan, Reginaldo, Wilker, Angel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes, Kaique, Jadson e Mandaca, Enio, Gabriel Verón e Gilberto, a equipe do técnico Gerson Ramos. Neymar abriu o placar a 36 do primeiro tempo, Barreal ampliou a 39. Ainda no primeiro tempo, Wilker Angel diminuiu para o Juventude, mas no segundo tempo, cobrando o pênalti, o Neymar definiu a vitória do Peixe 3-1, jogo que teve a arbitragem do Paulo César Zanovelli da Silva. Deu Peixe, Santos 3, Juventude 1. Esta foi a ficha técnica do jogo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Quer saber o que é tabu? É ignorar sua saúde íntima. A Prime Man cuida de você com tratamentos de harmonização íntima masculina, aumento, engrossamento e estética íntima com responsabilidade técnica. O resultado? Mais autoestima, mais prazer, mais respeito por si mesmo. Agende agora no WhatsApp 19 99787 7603. Eu repito, 19 99787 7603. Prime Man, o novo homem se cuida. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h37, Esporte em Debate, hoje até 19h30. Ouvinte no ar, mais um. Fala, Batista. Boa noite. Aqui é o Leandro Bugrino.
Batista, faz uma enquete com os comentaristas sobre o gol do Elvis no Andrei. Se fosse um goleiro mais qualificado, um Everton, um Rossi no Flamengo, pegaria a falta ou não pegaria? Na minha humilde opinião, pegaria. Com a batida fraca do Elvis, bem colocada, mas fraca. Se eu estivesse bem posicionado, dava para chegar na bola. Um abraço. Abraço, muito obrigado. O que ele disse? Para fazer uma enquete. É isso? Para fazer uma enquete, Batista, se fosse um outro goleiro mais qualificado, se chegaria na bola. Eu já pego e já respondo. Eu respondi várias vezes. Chegaria na bola. Se a gente pegar, para se ter uma ideia, por exemplo, eu fiz várias entrevistas pré-derby e dei uma olhada antes de fazer essas entrevistas nas defesas que o Jean, que foi goleiro da Ponte do Guarani, fez em derbys. Ele pegaria de olho fechado. Bateu muito bem o Elvis, não dá para tirar o mérito do batedor. Mas ele pegaria, porque ele pegava bolas impossíveis. Foi goleiro do Guarani e da Ponte. É só um exemplo. Então, mas ele pediu para fazer uma enquete na equipe ou fazer uma enquete com quem? Na equipe, entre nós, que estamos debatendo se um goleiro mais qualificado pegaria essa bola. Eu acho que pegaria. Você deu a sua opinião, então vamos lá, o CH, para atender aí o nosso ouvinte, o nosso querido ouvinte. Se fosse um goleiro mais qualificado, pegaria a bola do Elvis? Tenho a impressão que sim. Mas eu não acho que o goleiro do Guarani falhou, cara. Ele calculou mal, entendeu? E a bola do Elvis foi sem peso, realmente. Um ouvinte colocou aí, é verdade. Não dá para ter certeza se fosse outro goleiro se pegaria, mas eu tenho a impressão que sim, Batista. E para você, Tigrão, fosse um goleiro mais qualificado, pegaria a bola do Elvis? Bom, o jogo foi dia 2 de abril, dia 2 de agosto, e não dia 21 de abril, né? Então eu não gostaria de transformar o Andrei no Joaquim José da Silva Xavier em Vila Rica, Minas Gerais, né? Antes da independência do Brasil. Eu não gostaria de matá-lo, esquartejá-lo, pendurando os pedaços nos postes da Avenida Princesa do Oeste, nem da Avenida Tereza Cristina, né? Não vamos também transformar nisso. E também não quero cometer uma injustiça com o batedor, que teve uma maestria extraordinária. Então, uma pergunta muito difícil de resolver ou de responder. Mas depois de analisar demoradamente, inclusive com fotos tiradas de trás do gol, no momento em que o Elvis bate na bola, eu acho que o Andrei estava muito do seu lado esquerdo e um pouco adiantado. Então, um goleiro, eu prefiro responder assim, mas não vou jogar tudo nas costas do goleiro Bugrino, não. Seria injusto. Todo mundo ganha e todo mundo perde. E ele também salvou o Guarani na cabeçada letal e fatal, como você gosta de dizer, no pé da trave, como diria Osmar Santos, no pé da cajarana. E ele foi lá e pegou. Defesa dificílima, que até o Mão de Alface deu defesaço. Então é o seguinte, vou responder sim, não vou pipocar não. Acho que um goleiro muito melhor do que o Andrei teria mais chances de pegar. Poderia pegar sim, mas eu não cravo não. Porque a bola também saiu, como você gosta de dizer, fazendo um rastro com luzes de neon. O que é canjarana, ô Tigrão? Canjarana é o quê? É uma árvore. Uma árvore? Uma árvore. É, uma árvore de tronco duro, eu acho. Porque o Osmar falava no pé da cajarana. Cajarana? Eu pelo menos entendi a cajarana e não canjarana, né? Como ele falava do grande círculo, caroço do abacate, como ele já falou, é fogo no boné do guarda, quando ia sair o gol, ou é fogo no avental do cozinheiro, que eu escutei esses dias, numa reedição de narração na internet do Osmar Santos. Então ele tinha muitas tiradas, né?
ele tinha tiradas geniais. Então, quando era o chute bem baixo, que ela batia lá no pezinho da trave, era isso que ele dizia. Tô aqui pedindo licença para lembrar de um dos maiores narradores de todos os tempos. Tô vendo aqui, ó, cajarana, cajamanga, cajarana árvore. Isso. Existe. Conheça a cajarana, fruta regional que marca o paladar. A árvore que a produz é originária da Amazônia e cresce em áreas de várzea, onde o solo é rico em nutrientes. Então, ele comparava o pé da trave, que na época era de madeira, há um bom tempo atrás, madeira. Então ele comparava um tronco de árvore, bateu lá no pé, quase batendo ali no solo, quase onde começa a raiz. Então ele falava no pé da cajarana. Osmar Santos, genial. Também chamada de canjerana. Árvore de madeira vermelha. Isso aí. Canjerana. Canjarana ou canjerana? Não, ele falava cajarana. Então, cajarana ou canjerana é a mesma coisa. E então você imagine que os caras estão fazendo uma pelada lá no pasto, onde cria o gado, e tem de um lado do pasto, aquele descampado, tem duas árvores, assim, uma a 7 metros da outra. Os caras vão fazer uma pelada lá, espanta a vaca lá para o outro lado, o boi, o touro. E do outro lado também tem duas árvores simetricamente colocadas, uma a 7 metros da outra. São duas traves, como a gente brincava, com cabo de vassoura enfiado no chão, com tijolo. Eu fiz gols no futebol de rua, muitas vezes com chinelo havaiana, né? Um par lá de um lado, outro do outro, duas traves, né? Duro era quando a bola ia alta, né? Para saber se teve altura regulamentar do gol ou não. E do outro lado, outro par de sandália havaiana. Quem está nos ouvindo e que é campineiro da Gema e que quebrou o dedão jogando bola nas ruas de terra e também depois nas ruas de asfalto, pode ligar e dizer, não, joguei bola muitas vezes onde as traves eram duas sandálias, ou sapato, ou um tênis, né? Ou tijolo, 2 pedaços de tijolo, é isso. E nesse caso o Osmar fazia uma comparação como se o pau da trave, que era de madeira, fosse uma cajarana. E você, Pedro Piscinato, fosse um goleiro de mais categoria, pegaria a bola do Elvis ou não? Acredito que sim, que se fosse outro goleiro melhor que o Andrei, pegaria a bola até pelo posicionamento que ele estava e também pelo jeito que ele armou a barreira. Olha, o próprio Andrei pegaria a bola do Elvis. O Elvis bateu muito bem, com muita categoria, mas não foi uma bola rápida. Foi uma bola lenta. Eu tenho uma foto. Jogo Ponte Preta e Guarani, dia 2 de agosto, Derby 210, estádio majestoso. Olha o posicionamento do Andrei. É aquilo que eu estava falando. Ele deixa 70% do espaço do gol. O gol que tem 2,44 por 7,14. Ele deixa 70% do espaço para a barreira. E ele fica com 30% do espaço. Então tá lá posicionado o Elvis para batida. E ele está ali, observando, tentando observar. O Gleger não vai votar nessa enquete que nós fizemos a pedido do ouvinte, porque ele não está no programa de hoje. Mas ele disse hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola. O Andrei faz isso para que ele possa ver a bola, porque senão ele não consegue ver a bola. Então, realmente, o Andrei está ali, né, tentando ver a bola. E ele viu. Ele no viu, fundo da mas rede. ele viu a bola entrando na rede. Então, Viu no fundo da rede. Aí não, não deixou adianta. muito aberto, Batista. Aí é básico. Passou por cima da barreira, nem o Nacional Kid.
que voava com aquela capinha mandrake dele. Porra, mas isso é antigo pra cacete, hein? É antigo, mas é o Nacional japonês que voava de máscara branca. E usava um sapato azul, igual esse que se apresenta o programa de vez em quando, azul acinzentado. Nem o Nacional Kid que voava. Nem o Clark Kent quando se travestia de super-homem. Porque ficou muito longe, pô. Né? Então o negócio dele é pra ver a bola e tal. Eu acho que ele se posicionou mal, sim. Agora, não dá pra pôr nas costas dele, vou repetir, nem tirar os méritos da maestria da batida. Mas um goleiro mais elástico e que tivesse melhor posicionado em cima da linha, quando eu digo mais elástico, com mais explosão. Que ali tinha que sair do chão, alçar voo, né? Nem Tafarel pegaria essa bola se estivesse na mesma posição que o Andrei. Isso. Impossível de chegar, não tem como, ué. Nem O Andrei Leviathan pegaria essa bola. O Andrei, 3 passos laterais. 3, não precisa mais que isso. 3 passos laterais, olha o que eu tô dizendo. 1, 2, 3, em cima da linha. Não adiantado. Para o lado direito dele, não do Elvis, dele, o Andrei pegaria não, aumentaria sua chance de pegar. Então, a minha opinião sobre o que perguntou o nosso ouvinte. Se fosse um goleiro de maior categoria, pegaria essa bola? Se estivesse na mesma posição que o Andrei, não pegaria. Porque nenhum ser humano que não seja dotado de algo especial, como, por exemplo, um extraterrestre incorporado no seu corpo, né? Dentro dele, não tem como voar numa distância tão grande. Agora, se estivesse no meio do gol, pegaria. Não, sem dúvida, mas é isso que o ouvinte está perguntando. Ele não está falando se voava ou não voava. Goleiro não é passarinho? Ele está perguntando se um goleiro mais categorizado tomaria o gol, porque um goleiro mais categorizado se posicionaria melhor. O raciocínio dele é esse. Agora, você quer botar fogo no parquinho para valer? Estatística de mais 40 segundos para todo mundo? Sugestão de pauta ao vivo. E se o Emerson Santos não atrapalha o Diogo Silva no voleio sensacional do Mirandinha? O Emerson imbuído da melhor das boas intenções. Se jogou na bola para tentar salvar. Mas ele está na frente do goleiro da Ponte e ao ir na bola ele trai completamente. Vai bater, não vai, ela bate no chão antes. Se não fosse para a bola, se fosse um duelo mano a mano, Mirandinha e Diogo Silva, o Diogo pegaria o voleio? Para mim, pegaria. 18h51, ouvinte Ayrton Sampaio, de São Bernardo. Cajarana é muito parecido com cajá, umbu, só que mais saboroso. Eu, como nordestino da gema, diz aqui o Ayrton Sampaio, gosto de cajarana. Um detalhe, o caule de cajarana é muito frágil, quebra fácil. Então o que o Osmar Santos falava não era verdadeiro, né? Mas ele não falava do caule? Existe uma diferença entre caule e tronco. Existe uma infinidade de doces que dá para fazer com o fruto cajarana. O caule é o galho. O mais conhecido é a mangusta. Legal, mangusta, essa eu não conhecia. Esse doce eu não conhecia, mangusta. Já comi várias vezes. O Osmar faz uma analogia com o tronco da cajarana e não com o caule. Aí pega aí, qual que é a diferença de tronco e de caule? Não é a mesma coisa. 18h52, um rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação.
Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu destaco o Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem no estádio do Morumbi, jogo no Peixe, com destaque para Neymar, que fez 2 gols. O Santos venceu o Juventude pelo placar de 3-1. Este jogo fechou a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Com o resultado, o Santos pulou para a 15ª colocação com 18 pontos. O Juventude é o 19º colocado. Ontem pela Copa Paulista de Futebol, jogo válido pelo grupo do Guarani. Em Sorocaba, São Bento e Rio Branco empataram pelo placar de 2-2. Com este resultado, o Guarani prossegue no G4, o grupo dos 4 melhores que avançam à próxima fase da competição, que dá vaga para o campeão Copa do Brasil ou Série D. O Bugre é o 4º colocado com 7 pontos. Neste grupo, a liderança é do Primavera, mesma pontuação do 15 de Piracicaba, ambos com 18 pontos e já classificados. O Paulista é o 3º colocado com 10. O São Bento tem 7 e o Rio Branco 4 pontos. Na próxima rodada, que é a penúltima, 9ª rodada desta primeira fase, o Guarani vai receber o time do São Bento. Esse jogo será no Brinco. Hoje é dia de Copa do Brasil. Vamos conhecer o primeiro time que avança à próxima fase da competição. Na verdade, quarta-feira, né? Que avança às quartas de final. Vamos ter Atlético Mineiro e Flamengo, Red Bull Bragantino e Botafogo, Atlético Paranaense e São Paulo, tem Retrô e Bahia, Fluminense e Inter, Palmeiras e Corinthians. São os jogos, portanto, da fase oitavas de final, jogo de volta da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro da Série B, a 21ª rodada só na sexta-feira. Jogos que abrem a rodada: Ferroviária e Amazonas, Coritiba e Chapecoense. E pelo Campeonato Brasileiro da Série C, os times de Campinas pela 16ª rodada, hein? Já terminando a Série C. Vale lembrar que a 15ª, pela 15ª ontem, o Confiança venceu o Anápolis por 2-0. O Ituano bateu Londrina por 1-0. Brusque e Itabaiana empataram pelo placar de 0-0. A Ponte Preta terminou a rodada na 2ª colocação e o Guarani é o 12º colocado com 17, mas está apenas 1 ponto do primeiro time que abre a zona do rebaixamento, que é o Anápolis, que tem 16 pontos na 17ª colocação. Próxima rodada, a Ponte joga sábado, 5 da tarde contra o Botafogo lá na Paraíba, 5 da tarde, portanto, e 7h30 o Guarani recebe o Ipiranga no Brinco. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. 18h57, hoje até 19h30. Pessoal,
Se liga nessa, a Desktop está chegando com uma oferta espetacular para você ficar online dentro e fora de casa. Chegou a hora de turbinar a sua conexão. Com o Desktop Mais, você fica conectado com internet 100% fibra, mais plano controle no celular. Olha só o combo: 10 GB de internet no celular, o WhatsApp e ligações ilimitadas. E ainda leva 2 GB extras, trazendo o seu número para Desktop. E em casa? Bom, em casa é potência total. 600 MB de internet, 100% fibra ótica. A melhor do estado de São Paulo. É conexão de respeito, gente. Tudo isso a partir de só R$ 129,99 por mês. Vou até repetir. R$ 129,99 por mês. Conexão com qualidade, estabilidade e a confiança de quem está sempre ao seu lado. Corre para garantir o seu chip grátis na loja mais próxima ou acesse desktop.com.br e consulte a disponibilidade aí na sua região. Se preferir, liga no 0800 100 0102. 0800 100 0102. Tá esperando o quê? Bora ficar online com a Desktop. Desktop sempre ao seu lado. Rádio Bandeirantes. Olha, o ouvinte mandou pra cá uma mensagem, Paulo Neves. Batista, no entendimento de vocês da Band, o voleio entrou direto ou foi desviado pelo zagueiro da Ponte? Nos meus cálculos matemáticos, aliás, nos meus cálculos de balística, a altura que a bola entrou, houve desvio. Para mim, o goleiro estava na bola. Bom, quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tá vendo o gol, tá vendo o voleio. É um voleio muito baixo, né? Quase que rente à grama. O Bebeto, o voleio do Bebeto, o inventor, o pai do voleio, é um voleio mais em cima. O corpo estirado a uns 50 centímetros do solo e ele dá o giro de tronco para pegar força na perna. O Mirandinha, quando bate na bola, o tronco já está bem próximo da grama, mas o chute realmente chega muito forte. E a bola ali, ela tá entre o Emerson Santos e o chão, e o piso e a grama. A bola bateu na grama antes de passar pelo Emerson Santos. Eu não vejo o toque do Emerson Santos. Você vê, ô Pedro Piscinato? Você viu algum toque aí do Emerson Santos? Não, Batista, eu estou com você nessa. Para mim a bola pega no chão. Eu acredito que se fosse um pouco mais, se ela pingasse um pouco depois, o Emerson Santos tiraria a bola bateria nele e não entraria no gol, mas acho que não bateu nele não, pegou no chão. Ô, Breno, você já disse, né, que a bola não bateu, mas agora a imagem está congelada. E soltando a imagem logo em seguida e a bola na rede. E aí, vendo aí pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aí, bebê? Eu acho que a bola passa por baixo da perna do Emerson e bem na frente do goleiro, do Diogo Silva. E como ela vai muito forte, pode ser que tenha atrapalhado o Diogo Silva. Mas aí a gente não tem como saber se o Diogo Silva pegaria ou não, por exemplo, né? Como perguntou o Tigrão. Eu acho que até se não tivesse o Emerson, a chance do Diogo Silva pegar seria grande. Agora, em bater em alguém, eu acho que não bateu em ninguém. Ela foi muito forte, passou pelo Emerson, embaixo da perna dele, bateu no chão, quicou e subiu. E você, CH, a sua opinião aí, vendo mais uma vez o lance.
E o ouvinte disse aqui o goleiro da Ponte estava na bola. Realmente ele estava na bola. Mas a questão é, ela bate ou não no Emerson Santos? Para mim, bate. Bateu em que parte do corpo? Na perna, Batista. Ele se jogou na bola, desviou e a bola foi para dentro do gol. Essa é a minha opinião. É a imagem agora mais aproximada. Bom, Tigrão, você disse que o Emerson atrapalhou, não intencional, né? Tentou cortar a bola. Mas a questão é, a bola tocou no Emerson ou não, hein, Tigrão? Olha, tá congelando agora, pra mim não tocou. Foi um voleio muito forte, lindo. Muita qualidade, muita presença de espírito do Mirandinha. Mas não bate no Emerson, só que o Emerson tira a visão, quando eu digo que atrapalha, e ele fez o certo, pô. Ele tá ali para tentar cortar. Ele, no reflexo, o Emerson vai para a bola para tentar não deixar ela chegar no goleiro. Mas ele se projeta na frente e tira a visão do Diogo. É isso que eu acho. Então, se tá um lance limpo, por isso que eu disse, é de mano. Mirandinha e Diogo. Não tô dizendo que ele ia pegar, não, que eu também não sou bidu, né? Não sou mãe de nada e calças compridas. Não vou dizer isso. Mas aumentaria a chance dele de pegar, até porque nós conhecemos a qualidade do goleiro da Ponte. E o que atrapalha mesmo o Diogo Silva foi a bola pingada antes da definição. O voleio, o chute saiu forte, foi um tiro fortíssimo. Um tiro de 12. A bola bate na grama e aí ela ganha ainda mais velocidade. E ficou muito difícil fazer a defesa. São 19h05. Vamos aos temas de hoje. E o comentarista escolhe um deles para colocar a sua opinião. Tema 1. O último treino do Corinthians antes do clássico contra o Palmeiras amanhã ficou marcado por uma discussão entre o zagueiro Félix Torres e o atacante Memphis Depay. Os jogadores se desentenderam após uma disputa de bola, ainda no começo da atividade, quando a comissão técnica do Dorival Júnior comandava um trabalho de titulares contra reservas. A dupla seguiu exaltada e o diretor executivo, Fabinho Soldado, que acompanhava o treino, entrou em campo para acalmar os ânimos. Dorival e outros membros da comissão técnica também pediram calma e acabaram encerrando aí o treino, acabaram, portanto, com a atividade. Pauta 2. Real Madrid e Atlético Mineiro se acertam e Renier se apresentará em Belo Horizonte na próxima terça-feira. Clube espanhol vai manter os 50% dos direitos econômicos do jogador de 23 anos, que chega ao Galo sem custos e para assinar por 4 anos e meio. Pauta 3. A CBF manteve Caio Max Augusto Vieira como árbitro de vídeo para o clássico entre o Corinthians e Palmeiras nesta quarta-feira, 21h30, no Allianz Parque, com a transmissão de Ulisses Costa pela Rádio Bandeirantes. O jogo válido pelo a segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo, 1-0 para o Corinthians na Neoquímica Arena. Segundo o Corinthians, Caio Max escreveu no chat de uma live na internet que, abre aspas, Timão tem que se fuder, fecha aspas. Em julho de 2024, o clube pediu uma investigação sobre o mesmo árbitro. Entretanto, a CBF sustenta que o perfil que escreveu a mensagem
não pertence ao árbitro. Vamos lá, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Sabe o que eu fico pensando aqui? Para que correr o risco? A CBF, além de não conseguir tocar com competência a arbitragem no futebol brasileiro, não é atender o choro do Corinthians. O choro é livre, pode reclamar à vontade. Mas se existe um atenuante, para que bater de frente, cara? Qual é o motivo? Qual é a explicação disso? Não era melhor trocar o cara do VAR? Corinthians é um clube filiado como qualquer um. E ele trouxe, apesar da justificativa, eu não tenho como questionar isso, para que insistir no cara? Não dá para colocar outro, porque é tudo uma porcaria mesmo. Ele ou qualquer outro vão fazer besteira. Eu, sinceramente, eu já não tenho mais esperança de querer entender as pessoas que comandam a arbitragem e o futebol brasileiro. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para hoje, hein, Tigrão? Falar sobre a discussão entre o Memphis Depay e o Félix Torres. Foram vias de fato, né? Precisou entrar a turma do deixa disso e tal. Vou resumir aqui numa frase, né? Dentro dos ditos populares. No Corinthians está uma bagunça. E a grana para jogador, salário, tá igual perna de cobra. Se tem, ninguém vê. E aí eu meto aqui o dito popular. Em mesa que não tem pão, só tem confusão. E já aconteceu, né? Uma vez, Marquinhos. Esse Marquinhos, o mesmo Marquinhos da seleção brasileira. E o Tevez. A pergunta? Tevez, argentino, saíram na porrada num treino e aí, mas socaram muito a cara um do outro. O Tevez, que já tinha a cara meio estragada, né? Ficou cheio de hematomas. E o Marquinhos também, porque o Tevez, mais baixo do que o Marquinhos, também topou a parada e deu uns socos bem dados na cara do Marquinhos. Depois ficou tudo bem e tal, e o Marquinhos foi embora e tá aí jogando até hoje. Não é o Marquinhos da seleção, Batista. Ah, não é o Marquinhos da seleção? Não, é outro. O Marquinhos da seleção, ele foi revelado pelo Corinthians em 2011, 2012, que ele foi campeão da Libertadores. Ah, perfeito. Esse Marquinhos é outro zagueiro. Acabei me confundindo, né, pelo nome Marquinhos, mas realmente, é outro Marquinhos, mas saíram na porrada tal qual aconteceu hoje. Hoje foi mais brando. Mas esse Marquinhos, zagueiro com o Tevez, o negócio foi feio demais, pô. Parecia aqueles caras no ringue, né? No tatame, baixando a porrada um no outro. E pra você, Breno Beretta... Viu, Batista? Oi, Tigrão. Essa do Marquinhos e o Tevez, ela só perdeu, nos tempos modernos do futebol, para aquela do Pinóia, do Pisserni, lá em São Caetano, com o cara da jornalista lá, não sei qual era a função dele, foi lá questionar e ergueu a mão. Repórter. Aquele dia, o Pisserni provou que tudo na vida é normal. E você, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu para hoje? Eu quero falar do Reinier, que tá chegando no Atlético e sem custos, que pra mim é um craque de bola, jogou muita bola no Flamengo, só que depois que ele saiu do Flamengo, e ele saiu em 2019, só tem 23 anos, né? Ele não conseguiu jogar em alto nível, ele passou pela Alemanha, pelo Borussia Dortmund, passou em alguns times da Espanha, passou num time da Itália, o Frosinone, jogou 23 jogos no Frosinone, fez 3 gols e 2 assistências. Lá no Granada da Espanha, 25 jogos, 1 gol e 4 assistências. Ele voltando ao Brasil, eu acho que é pouco tempo para se readaptar, vira um jogador de seleção brasileira novamente e deixa esse time do Atlético muito forte. O Atlético que agora pagou os salários e as obrigações e tem um time muito forte para brigar pela Sul-Americana e quem sabe brigar na parte de cima do Brasileirão.
1912, ouvinte no ar. Batista, boa noite. Batista, como essa diretoria do Guarani é incompetente, né? Deixou aquele volante ir lá pro Paysandu e o time, né, querendo classificar. Deu o que deu, né, Batista? Só incompetência, Batista. Orlando aqui, Caraçu. Abraço, obrigado. Mais um. Boa noite, Batista. Boa noite a pessoal da mesa aí. O Cláudio Bugrino que está falando. O Guarani, ele não vai classificar. Também não vai cair. O Guarani tem que projetar para o ano que vem. Montar um time pro Paulista. Amarrar esses jogadores aí. De contrato. Entendeu? Porque vai entrar um dinheirinho aí para eles. Tá? Paulista para entrar com tudo na Série C o ano que vem. Porque esse ano aqui, sem condições. Beleza? Beleza. Minha opinião. Um abraço. Abraço. Mas o pessoal do Guarani não tá pensando assim não, hein? Tá pensando em se classificar. Mais um. Fala, Batista. Boa noite, tudo bem? Quem tá falando é o Márcio Melo. Sou bugrino. Eu assisti hoje o jogo aberto, né? E vi vocês comentando do Isaac, só quero fazer uma ressalva em relação a isso. Tem um vídeo onde aparece por outro ângulo, o Isaac estava armando para fazer o gol e a bola desvia no bico da chuteira do Brunão, tirando a possibilidade dele definir de frente a jogada e acaba sobrando pro japonês lá. Então, assim, ele não foi tão grosseiro na finalização. Beleza? Abraço. Abraço, muito obrigado pela imagem oficial. Eu fiquei com a clara impressão de que o Isaac furou. Não conseguiu dominar. Agora, você está dizendo que tem uma outra imagem por trás do gol mostrando que o Brunão tocou na bola. Eu não tenho essa imagem. Eu comentei em cima da imagem que estava vendo, né? Não tem como adivinhar. Eu tenho uma imagem oficial. Tenho que comentar em cima da imagem. Mas muito obrigado pela sua participação. Mais um. Boa tarde, Batista, equipe da Band. Tudo Band aí? Silvio, Subaré. Tudo Band. Batista, como um ouvinte comentou aí, eu também concordo com ele. Quando o Andrei armou a barreira, ele fica do lado da barreira. O goleiro não tem que ficar ao lado oposto da barreira, que a barreira fica de um lado, o goleiro fica do outro, né? Ou como você comentou, mais pro meio do gol, né? Ele ficou bem do lado da barreira, deixando todo o espaço livre para o Elvis chutar. Então, se é uma bola defensável, capaz que não. Mas se ele tivesse lá, certamente ele dificultaria um pouco a visão do Elvis, né? Para chutar a bola lá. Ele viu aquele espaço todo livre, chutou lá, gol. Então, eu acho o meu ponto de vista. Abraço, Silvio. Abraço, Silvio. Mais um. Fala, Batista, que é o Lúcio da Vila Padre Anchieta. Batista, referente à falta do Elvis aí, foi muito bem batida. Sou bugrino, foi muito bem batida, mas sem força no chute. O problema é que o Andrei estava mal posicionado. Mal posicionado. Se ele tivesse bem posicionado, ele pegava essa falta. E no último lance da Ponte também, no chute no travessão, o Andrei também estava mal posicionado. Quase que ele toma um segundo gol, por duas falhas dele. Eu acho que o Andrei não merecia nem estar na seleção do derby, porque ele é muito fraco tecnicamente e se posiciona muito mal. Andrei está prejudicando o time do Guarani. Tem que trocar o goleiro urgentemente. Mais um. Boa noite para todos. Tô vendo aí os comentários, pessoal falando que o Andrei falhou no derby. Uma bola daquela, na risca ali da grande área, dentro da meia-lua. Até o Gleger, que foi goleiro profissional por 20 anos, falou que ali era muito difícil um goleiro pegar. Aí aparecem esses caras aí que só sabem o que é bola quando come almôndega no almoço, falando que dava para pegar. É brincadeira, meu. Ali realmente tava muito difícil pro goleiro, viu?
Aqui é o Rafael de Campinas. São 19h17. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas. A Aroma das Ervas, nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Tem combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 É sensacional, hein? É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Boa noite, Batista. A verdade é que o Mirandinha fez um golaço. Isso sim, dá-lhe bugre. Alexandre do Cambuí. Abraço para você, Alexandre. Você tem razão. É realmente um gol mágico no Derby 210. E agora o sorteio. Você que participou, mandou a sua participação lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Preencheu o formulário. Vai concorrer agora a 4 ingressos para o Eternal Wild, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Aê! Geralda de Oliveira Ferreira. Geralda, beijo para você. Muito obrigado pela participação. Parabéns. Geralda de Oliveira Ferreira, 19 é o código de área. E o número 98922 e os 4 números finais, que não vou revelar. E a Geralda tem que retirar os presentes até dia 8 próximo, das 9 à 1 da tarde e também das 14h30 até às 17h30. Atenção, hein? Tem que trazer um documento que contenha o seu CPF. Tem que ser você mesmo, hein, Geralda? Não vale mandar representante. Então vem aqui no Complexo de Comunicação da Bandeirantes, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, na saída aqui para Valinhos, Jardim São Gabriel. Compareça e retire os seus presentes. E muito obrigado para todos que participaram. Um só ganhou, é a Geralda, felizarda, sortuda, mas eu agradeço de coração todos aqueles que participaram. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, atenção, comentaristas respondendo o na lata de hoje. Quantos jogadores já entraram em campo pelo Guarani em 2025? Ao todo, 27 jogos.
Estamos falando de temporada, tá? Não é só na Série C. Na Série C, o Pastana contratou 7 e o Farney Coelho contratou 13. Então, entre Pastana e o Farney foram 20 jogadores. Mas não é isso que eu estou querendo saber. É quantos jogadores no total na temporada 2025 já entraram em campo com a camisa do Guarani. Começa com você, Breno. Conta a Copa Paulista ou não, Batista? Ou só o Paulista e também a Série C? Só Paulista e Série C. Copa Paulista é o time B. Então eu vou chutar aqui 46 jogadores. 46, o Breno Beretta. E você, Tigrão, quantos jogadores entraram em campo pelo Guarani em 2025? 44. 46 o Breno, 44 o Tigrão. E você, CH? 51. 51 o CH e você. São os três, né? Os três, portanto, respondendo. E o CH acertou. 51 jogadores já entraram em campo com a camisa do Guarani na atual temporada. Parabéns, CH. Você acertou não na mosca, você acertou no olho da mosca. Parabéns. Muito obrigado, Batista. Vamos com Na Lata 2. Nesta segunda-feira, a vitória por 3-1. Na Lata 2 é quantos jogadores já entraram em campo pela Ponte em 2025. Ao todo foram 28 jogos. Então, na Lata 2 é a mesma pergunta, mas para a Ponte. Começa com você, CH. 42. 42 o CH e você, Tigrão? 42. 42 e você, Breno Beretta? Eu vou chutar 38 jogadores, Batista. 42, 42 e 38. Vocês erraram. 35 jogadores já entraram em campo com a camisa da Ponte na atual temporada. No caso da Ponte, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro. Então, a resposta certa, 35 jogadores. Agora sim, o Na Lata 3. Nesta segunda-feira, na vitória por 3-1 diante do Juventude, Neymar foi observado por membros da comissão técnica da seleção e respondeu em campo com 2 gols. Abre aspas, não preciso provar nada para ninguém. Quero continuar a mostrar meu futebol e é isso. Fecha aspas. Resumiu o atleta. Na sua opinião, Tigrão, Neymar vem mostrando evolução necessária nos últimos jogos para voltar a vestir a amarelinha ou não? Vem mostrando alguma evolução, mas ainda está muito longe. Continua jogando deitado, sem equilíbrio. Ontem, boas participações, um gol de rebote, o goleiro fora de combate, estava lá no lugar certo, e um gol de pênalti. Eu acho que foi a melhor apresentação dele desde que voltou ao Santos. Mas se ele falar que ele não precisa provar nada para ninguém, aí é aquela prepotência gigantesca, né? Todos têm que provar. João Saldanha colocou Pelé no banco, só para o Neymar ficar esperto, né? Não tá bem, vai pro banco. Então ele tem que provar sim. Por enquanto estou feliz, porque o Brasil precisa muito dele, a seleção. E o Santos também. Está evoluindo a passos de cágado. Disse cágado, com acento. Evoluindo a passos de cágado. Mas está evoluindo. Mas hoje ainda eu não convocaria. Mas o João Saldanha também falou que o Pelé não enxergava direito.
O Pelé era cego. Cego era o João Saldanha, pô. Falar que o Pelé não enxergava direito. Pô, se ele enxergasse, então, o que o Pelé faria? 5 mil gols? Mas e aí, CH, qual é o tema, aliás, qual a sua reflexão para o tema? Ele está melhorando gradativamente, mas muito distante, pelo menos para mim, para merecer uma convocação, Batista. E você, Breno Beretta, qual é a sua reflexão? Eu penso bem parecido com o CH e com o Tigrão, mas eu acho que ele precisa ser convocado, por quê? Porque o Ancelotti é ele quem vai melhorar o Neymar a partir de agora, assim como a chegada do Sampaoli no Santos, porque o Kleber Xavier não é técnico para o Santos e nem para o Neymar. Tanto o Sampaoli quanto o Ancelotti, eles vão ter um papel importante de ajudar o Neymar a melhorar. Valeu, Breno, um abraço para você, até amanhã, Breno. Valeu, Batista. Um abraço a todos. Até amanhã. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã, CH. Outro. Boa noite a todos e até amanhã. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos. Pedro Piscinato, um abraço para você e até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão. Um grande abraço e até amanhã. E olha só, para falar aqui da Copa Paulista. O São Bento empatou com o Rio Branco 2-2. Guarani continua na 4ª colocação. O grupo tem 6, 4 serão os classificados. E o Guarani só depende dele. Se ganhar do São Bento no Brinco, jogo é segunda-feira, 19 horas, estará matematicamente classificado. Então, Guarani joga no Brinco, 19 horas, segunda-feira, precisa ganhar do Rio Branco, que foi o grande saco de pancadas nessa primeira fase, na fase de grupos da Copa Paulista. E aí o Guarani já estará classificado para a segunda fase. Tem a impressão que na segunda fase, outros jogadores do elenco profissional devem ser incorporados no elenco que está disputando a Copa Paulista. Bem, nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram para cá as suas mensagens. Mesmo aquelas que não foram para o ar, mas agradeço de coração a sua participação. Amanhã estaremos de volta às 11h30 com nossa área, com a apresentação do CH. E às 5 da tarde, o Esporte em Debate, aqui pela Rádio Bandeirantes, e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E do meio-dia até 1 da tarde, os donos da bola na tela da Band. Convido você para acompanhar. Na sequência vem a Esporte em Debate em rede nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate.